Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Entre Traves e Textos, João Pedro falando aqui pra vocês. Hoje, antes de tudo, né? Aquela coisa chata que até eu ia esquecendo, mas pô, se inscrever, comentar, compartilhar, fazer tudo aquilo que eu sei que vocês fazem, mas por favor, se conseguirem fazer ainda mais, é muito importante pra mim, me ajuda muito. Gostaria muito de chegar a 100 inscritos até o final de setembro. Então vamos aí, pessoal, muito obrigado, já antes de tudo, e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, o tema do vídeo de hoje que eu ia falar é um tema um pouco mais polêmico, que é algo que eu estava pensando bastante esses últimos dias e principalmente depois da convocação do Carlo Ancelotti, que é o seguinte: o Neymar, pela primeira vez, por critérios técnicos e não físicos, pode ficar de fora de uma Copa do Mundo. Pra você que é da minha geração, igual eu, que tem ali perto dos seus 20 anos e tudo mais, essa frase parece ser meio absurda, né? Essa frase parece ser meio doida. Como assim o Neymar vai ficar fora da Copa do Mundo por opção do treinador? Isso pode acontecer e talvez esteja acontecendo na frente dos nossos olhos. Vamos analisar por quê. Ontem o Carlo Ancelotti fez a sua convocação, né? Convocou a seleção brasileira e ele não chamou o Neymar. E ele fugiu até um pouco das perguntas, eu vi a coletiva dele, deu algumas poucas respostas, respostas curtas, mas ele deu a entender por que ele não chamou o Neymar, que é porque o Neymar não está 100% fisicamente. O Carlo Ancelotti diz que ele só vai chamar quem está 100% fisicamente. Então a gente já começa com um problema aí. Qual foi a última vez que o Neymar esteve 100% fisicamente? 100% fisicamente, pra mim, parece ser um recado do Carlo Ancelotti pro Neymar. Porque a gente sabe que o Neymar tá com essa leve lesão, esse leve edema na coxa, mas ele teoricamente estaria disponível pro jogo contra a seleção do Chile e contra a seleção da Bolívia agora nessa próxima data FIFA. Entretanto, ele não foi chamado e acho que a justificativa que o Ancelotti deu foi essa dele não estar 100% saudável. E faz muito tempo que o Neymar não tá 100% saudável. 100% saudável, 100% bem fisicamente, a última vez que o Neymar esteve foi antes da Copa de 2022. Foi pra Copa de 2022, onde ele infelizmente machuca lá. Então, antes de tudo, antes da gente analisar se isso foi justo, se foi justo o Neymar ficar fora da convocação, vamos pegar os números do Neymar desde depois da Copa do Mundo, tá? O Neymar, depois da Copa do Mundo, eu vou pegar a partir do Al-Hilal, porque ele ele joga 2 meses no Paris Saint-Germain, ele sofre aquela grande lesão novamente no tornozelo, né, que ele já estava jogando com o tornozelo machucado, e depois ele não volta pro Paris Saint-Germain, ele começa a temporada no Al-Hilal, e depois de 2 temporadas no Al-Hilal, ele vai pro Santos, né. No Al-Hilal, ele também tem lesões gravíssimas, né, principalmente uma lesão no joelho, uma lesão muito grave, então ele só acaba jogando 7 jogos, ele tem 1 gol com a camisa do Al-Hilal e faz 2 assistências. Tô com minha colinha aqui, como sempre, né, como padrão aqui dentro de Traves e Textos. Aí depois do Al-Hilal, ele vem pro Santos no início do ano, todo mundo sabe que ele veio pro Santos com a intenção de jogar a Copa, com a intenção de reconquistar o público brasileiro junto a ele, mas isso vem, infelizmente, não dando tão certo, porque o Neymar também enfrentou lesões, agora seja lesões que, na minha opinião, também tem muito a ver com o time do Santos, mas com a instituição Santos, que forçou ele a jogar muitos jogos, né, no início lá no Paulistão, depois o Neymar agora estava jogando vários jogos, tudo 90 minutos, agora nessa sequência do Brasileiro, até 6-0 do Vasco, o Neymar vinha jogando vários jogos e sem sair, tudo 90 minutos, um pouco uma doideira, assim, quando você para pra analisar o estado físico do Neymar mesmo, né? Você, pra mim, na minha opinião, tá forçando a barra com o jogador. Bom, o Santos, no Santos, o Neymar, no Paulistão, Copa do Brasil, que ele foi eliminado pelo CRB Brasileirão, ele jogou 18 jogos, tem 6 gols e 3 assistências. Um número até um pouco diferente pro Neymar, né? Números baixos, vamos ser sinceros, números baixos porque a gente esperava do Neymar. Bom, a gente tem que também pegar a seleção brasileira, né? Ele fez parte de 2 convocações do Fernando Diniz ali no início do ciclo, ali em 2023, e é onde ele tem os melhores números, porque o Neymar sempre representou na seleção brasileira, ele nunca deixou de jogar bem a seleção quando estava lá. Então o Neymar, ele teve 4 partidas nesse ciclo, fez 2 gols e 3 assistências. Esses 2 gols, inclusive, foram que tornaram ele o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols, se eu não estou enganado, né? Então a gente tem que destacar aí que ele entrou na história desse ciclo, que ainda não, porque ele virou o maior artilheiro da seleção. Bom, agora a gente vai analisar por que eu tô falando que eu acho que tem uma chance do Neymar ficar fora da Copa do Mundo. Eu acho que todos os treinadores que já passaram pela seleção brasileira, desde que o Neymar estava lá, desde que o Neymar estreou pela seleção, sempre foram menores que o Neymar. O Neymar sempre foi maior que eles, o Neymar sempre foi um nome maior do que eles. E, na minha opinião, o Neymar sempre teve uma voz mais alta dentro do vestiário, ou fora do vestiário, do que a dele. Então, por exemplo, quando era o Mano Menezes, o Tite, o Dorival, se eles contrariassem o Neymar, eu acho que, com razão até, não tinha por que alguém ficar do lado desses treinadores. Porque o Neymar estava no auge, o Neymar era um jogador de nível de melhor do mundo, enquanto esses treinadores não eram. Esses treinadores eram treinadores que estavam ali até por conta de como
de como eles tinham uma boa relação ou não com o Neymar, né? Tanto que o Tite, ele fica muito tempo na seleção brasileira, a gente sabe que isso tem muito a ver com o Neymar. Claro, o Tite fez um trabalho excelente na seleção pra mim nos 2 ciclos, tá? Principalmente no primeiro, mas os 2 ciclos ele vai muito bem. A gente sabe que o Neymar tem um grande carinho, um grande apreço pelo Tite. Os dois se respeitam muito. O Neymar disse que o Tite é o melhor treinador que ele já trabalhou e tal. Mas, dessa vez, as coisas são um pouco diferentes, porque o treinador da seleção brasileira, como eu falei, é o Carlo Ancelotti, o maior campeão da história da Champions League. E o Carlo Ancelotti, ele é maior que o Neymar. Ele é maior que o Neymar. O Neymar é um jogador muito grande. O Neymar é um jogador que tem inúmero, tem todos os seus méritos e tal, mas o Carlo Ancelotti é maior que ele. O Carlo Ancelotti tem as costas mais largas que a do Neymar, e o Carlo Ancelotti é o único treinador que já passou pela seleção brasileira no período do Neymar, que pode não chamar o Neymar, e tem as costas largas o suficientes para falar que não vai chamar, entendeu? Então, se o Carlo Ancelotti quer o Neymar na Copa do Mundo ou não, não sei. Eu acho estranho o que o Carlo Ancelotti falou, que o Neymar é um jogador que todos conhecem, que é um jogador diferente, que é um jogador que não precisa ser testado. Ele precisa ser testado. Por quê? Porque o Neymar, diante da lesão do joelho, diante da lesão dos tornozelos, não é mais o mesmo Neymar. Entendeu? São 2 Neymar diferentes, é outro Neymar. O Neymar de agora, como a gente pode ver no Santos, é um jogador que, na minha opinião, ainda precisa encontrar sua posição. É um jogador que ainda precisa entender que buscar a bola atrás da linha de volante, ser o primeiro jogador a receber a bola do zagueiro, tentar ganhar na velocidade, tentar participar de todos os terços do campo. Ele tem que entender que é um jogador que não é mais capaz de fazer isso, entendeu? Coisa que o Santos também não entendeu, tá? Por isso eu ocupo muito o Santos pela fase do Neymar. Eu acho que o Neymar tem que entender que ele tem que jogar mais perto da linha do gol, ou se ele for jogar no meio de campo, jogar mais ali como meio atacante, uma função talvez parecida com a do Matheus Cunha, sem voltar tanto para receber a bola, um jogador onde ele fica mais perto da área, tentando ser o jogador ou da última finalização ou do último passe, e não mais o jogador da construção que ele sempre foi na carreira dele. Mas ele tá mais velho, ele tá com 33 anos, e é natural que isso aconteça, ainda mais depois de todas as lesões. Então o Ancelotti, pra mim, falar que ele é um jogador que todo mundo conhece, que não precisa ser testado, me causa estranhamento, porque ele precisa ser testado. Ainda mais porque ele joga no Santos, mais uma vez vou ocupar o Santos aqui, e os companheiros do Neymar no Santos não tem um nível muito alto. O nível dos companheiros do Neymar no Santos são de jogadores ok no máximo, assim. O Guilherme é um jogador muito inconstante, o David Washington é uma promessa, mas é um jogador que não consegue ter uma certa constância. O Tiquinho também não chegou bem no Santos, está um pouco mais velho também, não consegue ter mais a potência que já teve. E, bom, por isso que eu acho que era importante e fundamental testarem o Neymar com jogadores de qualidade, com jogadores de seleção brasileira, para ver se é só o Santos que tá puxando o nível do Neymar para baixo, ou se o Neymar, jogando ao lado de bons companheiros pela seleção brasileira, que tem a camisa dele, a camisa 10, se ele conseguiria voltar a esse nível que o Ancelotti falou, esse nível do extraclasse. Porque hoje, galera, que agora que eu vou dar minha opinião, o Neymar não está performando como um extraclasse. Ponto. O Neymar, a partir da volta dele no Santos, não está performando como uma extraclasse. Claro, ele é um gênio, ele tem momentos de gênio, todo jogo ele deixa alguém na cara do gol, ele fez aquele gol olímpico, contra o Juventude ele faz 2 gols e tal, mas é pouco pelo que a gente esperava da volta do Neymar ao futebol brasileiro. A gente pensava que o Neymar ia sobrar no futebol brasileiro, e a gente sempre fala, o Coutinho não consegue... Coutinho do Vasco, né, não consegue entregar muito não tá conseguindo entregar muito no futebol brasileiro, por nível físico e tal. Eu não acho que o Neymar fez muito mais que o Coutinho dessa volta pelo futebol brasileiro. Chegou a dizer que fez até menos depois desse 6-0, né? Então, o Neymar não tá conseguindo entregar em nível físico e em nível técnico o que ele já entregou. Então, eu acho que o Carlo Ancelotti viu isso. A gente tem várias informações, né, do Pedro Ivo, por exemplo, da ESPN, que tinha uma grande dúvida de chamar o Neymar ou não. E eu acho que o Ancelotti não chamou o Neymar porque ele é muito bom para ser testado. Eu acho que ele não chamou o Neymar porque o Neymar não tem nível físico e técnico agora para ser jogador da seleção brasileira com a importância que ele tem. Agora, isso quer dizer que eu acho que o Neymar vai ficar 100% fora da Copa do Mundo? Não. Eu acho que o Ancelotti, o VSR falou isso muito bem ontem no programa da TNT Sports. Se o Neymar não for chamado pelo Ancelotti em nenhuma convocação até a Copa do Mundo, aí o cara do Ancelotti está errado. Ele não pode falar que o Neymar não tem nível físico, não tem nível técnico, se ele não testar o Neymar. Eu acho que ele deveria ter testado agora, mas é muito entendível não chamar, porque ele tá realmente muito mal, o Neymar tá muito mal. Nível técnico mesmo, ele não tá conseguindo apresentar o futebol, nem perto do futebol que ele já apresentou um dia. E eu acho mesmo
que talvez na próxima convocação contra a Coreia, contra o Japão, se o Neymar estiver saudável, ele tem que ser chamado, talvez, assim, se ele conseguir melhorar um pouco o nível técnico dele agora, depois da data FIFA, porque, como eu vinha dizendo, o Ancelotti não pode fazer um ciclo inteiro de Copa do Mundo. Tudo bem, é um ciclo pequeno, mas ele não pode fazer esse ciclo dele inteiro da Copa do Mundo sem chamar o Neymar pelo menos uma vez e sem testá-lo uma vez, entendeu? Eu acho que o Neymar é o tipo de jogador que, mesmo num nível técnico abaixo, você tem que testar ele, entendeu? Pelo menos uma vez antes da Copa do Mundo. Essa situação do Neymar me lembra bastante o que aconteceu com o Romário em 98 e depois em 2002. A história, claro, tem um pouco de diferença, o Romário tem mais casos de indisciplina do que nível físico mesmo, mas eu acho interessante, né? E, claro, o Romário ganhou a Copa de 94, coisa que o Neymar ainda não conseguiu, infelizmente. Mas eu acho que tem algo parecido, que é um treinador tentando montar um time sem uma das suas estrelas midiáticas e talvez a estrela mais midiática que tem na equipe. Acho que o Ronaldo também era, claro, uma grande estrela, um grande nome na mídia na época de 98, mas não tem nenhum nome perto do nome de fama, do nome de conhecido, eu chego até a dizer o nome de meter medo nos adversários, igual o Neymar agora. E a gente chegou numa final de Copa do Mundo sem o Romário em 98 e ganhamos outra Copa do Mundo sem o Romário em 2002. Então, por mais que o Romário tenha entregado muito para a seleção brasileira, tenha entregado uma Copa do Mundo para a seleção brasileira como seu melhor jogador, ele ficou de fora de uma Copa do Mundo, e de duas, e eu vejo que o Ancelotti pode pensar parecido e fazer a mesma coisa com o Neymar. Entendeu? O que é bizarro de se pensar, né? Você que é da minha geração, como eu vinha falando, a gente nunca imaginava isso. E, pô, ele voltar pro Santos, eu vi o André Balada comentando isso no programa dele com o Fred da Globo. André Balada não, desculpa, perdão, mas o André, centroavante do Santos, que jogou também no Corinthians, jogou no Grêmio, jogou em vários gigantes, jogou no Sport, grande centroavante. O Neymar, ele voltou pro Santos com a esperança de jogar a Copa do Mundo, com talvez sendo a única coisa que motivava ele a seguir jogando futebol. A gente lembra que o Neymar, ele já disse em entrevistas que ele pensou até em parar de jogar pela seleção, parar de jogar depois da eliminação contra a Croácia em 2022, porque, sinceramente, eu acho que o Neymar tinha certeza que aquela era a Copa dele, e eu, como foi, também tinha certeza que era a Copa dele, do jeito que foi as coisas, com o gol contra a Croácia. Certamente, o que doeu nos fãs, imagina o que doeu nele, né? Deve ter doído muito, muito mais. Mas eu acho estranho toda essa situação com o Ancelotti, porque, mais uma vez, como eu vinha dizendo que o André, o ex-centroavante, disse, o Neymar provavelmente voltou pro Santos para conseguir jogar essa Copa do Mundo. A chama era o que motivava ele. E ele ficar fora dessas convocações, ele ficar fora da seleção brasileira por tanto tempo igual ele ficou, ele jogando no Santos, que tá brigando para não cair. Eu não acho que era isso que ele esperava. Ele seguindo tem problema físicos aqui no Campeonato Brasileiro. Eu não acho que era isso que ele esperava. E eu não sei se isso vai desanimá-lo ou motivá-lo ainda mais para tentar chegar na próxima Copa do Mundo. Porque se desanimá-lo, aí esquece, cara. Porque o que tá decidido agora é o seguinte: o Neymar não vai ser mais chamado por nome. O Dorival, a galera fala que o Neymar não... Eu vi muita gente falando que o Neymar não é convocado faz muito tempo, talvez do Diniz, mas o Dorival, por exemplo, ele convocou o Neymar para aqueles jogos contra a Argentina e contra... Putz, eu esqueci qual é a outra seleção, pessoal. Esqueci mesmo, peço perdão. A Colômbia e a Argentina, ele tinha convocado o Neymar para esses dois jogos, mas o Neymar não apresentava perto do nível físico. Ele tinha acabado de fazer aqueles 7 jogos do Paulistão, se lesionou, e depois não foi para convocação, mas o Dorival tinha convocado ele só por conta daqueles poucos jogos que ele fez no Paulistão, para você ter ideia do quanto que os treinadores são dependentes do Neymar, porque, agora, uma outra opinião minha, o Dorival não era um treinador de altura da seleção brasileira e ele ia tentar colocar toda a responsabilidade nas costas do Neymar, assim como vários outros treinadores da seleção já fizeram. Mas agora não vai ser mais assim, porque a gente tem um treinador que pode analisar que o Neymar não tem mais espaço no time, não tem mais espaço no jogo da seleção brasileira, que é o Carlo Ancelotti. E é um treinador que eu acho que a grande maioria da torcida brasileira confia. É um treinador que a gente queria desde o início do ciclo. É um treinador, como eu disse, o maior campeão da história da Champions League, ídolo por todos os clubes que passou, ídolo do Real Madrid. Então... E o Ancelotti, aliás, é um treinador que sempre treinou muitas estrelas, que sempre foi amigo de diversas estrelas, né? Inclusive brasileiras, mas também de fora do país, sempre foi amigo das superestrelas. Então me causa muito estranhamento mesmo ele não quer trabalhar com o Neymar, pelo menos por enquanto. E bom, galera, eu acho que é por essa análise aqui que eu tô falando que tem chances reais do Neymar não ser convocado para a Copa do Mundo, o que todo mundo parecia ser impossível, ainda mais depois daquela volta do Santos. Quem tinha, eu pelo menos, eu tinha muita esperança que ele fosse reencontrar o futebol, recuperar o futebol e chegar na Copa do Mundo voando. Isso é muito improvável. E eu vou trazer outro tema rapidinho aqui antes de finalizar o vídeo. Muita gente fala que a seleção brasileira tinha que jogar pro Neymar igual jogou pro Messi
na Copa de 2022. Igual a seleção argentina, né, jogou pro Messi na Copa de 2022. Por que eu acho que isso tá errado? Por dois motivos. Primeiro, vocês lembram do Messi, nos 6 meses antes da Copa de 2022, no início da temporada, o que ele, o Neymar e o Mbappé estavam jogando pelo Paris Saint-Germain, o Messi estava jogando futebol de melhor do mundo. Pra mim, naqueles 6 meses, o Messi, o Neymar e o Mbappé eram os 3 melhores do mundo. Jogando com a camisa do Paris Saint-Germain. Dava um show. Toda semana dava um show. E o Messi, o que o Messi apresentou naqueles 6 meses antes da Copa do Mundo, eu acho muito difícil que o Neymar apresente nos 6 meses do ano que vem. Por quê? Porque o Messi estava jogando Champions League, estava jogando o Campeonato Francês, e o Neymar, nos primeiros 6 meses aqui do futebol brasileiro, a gente sabe como é que é. O Neymar vai jogar o Campeonato Estadual, agora vai mudar o calendário, né? Talvez já chegue jogando o Brasileiro antes. Eu acho difícil que o Santos pegue uma Sul-Americana ou uma Libertadores, mas pode ser, né? Uma Libertadores eu diria que é impossível, mas uma Sul-Americana vai que, né? Uma Copa do Brasil vai começar a jogar cedo, talvez, não dá pra saber, né? Mas sei lá, o calendário do Neymar, eu não acho que vai proporcionar a ele ter esse futebol que o Messi apresentou nos últimos 6 meses antes da Copa do Mundo de 22. E outra coisa, o Messi, na minha opinião, a galera sempre fala, a seleção argentina jogou muito pro Messi, jogou muito pro Messi. Pra mim, o Messi jogou muito pra seleção argentina, de uma maneira que ele não tinha feito antes. A seleção argentina, nos últimos anos, antes do Scaloni, né, que é o treinador campeão pela seleção, sempre tentou trazer treinadores que jogavam um estilo de futebol um pouco mais ofensivo, algo mais parecido com o Barcelona, algo mais parecido com o que o Messi tinha lá na Espanha, onde tentavam adaptar o resto da seleção argentina ao esquema de jogo do Messi, ao esquema do Barcelona do Messi. E a Argentina só foi ser campeã com o Lionel quando isso trocou, quando a seleção argentina passou a jogar num estilo de futebol mais argentino mesmo, quando o Scaloni foi chamado e quando a seleção argentina jogou mesmo como uma seleção argentina e não como uma tentativa de réplica do Barcelona. E o que aconteceu? O Messi, ele entrou nesse projeto. Tanto que eu lembro de uma manchete no Globo Esporte, depois daquela Copa América no Brasil, onde tem aquele polêmico Brasil e Argentina, a Argentina perde, depois tem a Argentina e Chile no terceiro lugar, Copa América aqui no Brasil, né, de 2019. E aí o Messi é expulso no terceiro lugar contra o Chile, tem uma manchete do Globo Esporte que é assim: Messi sai da Argentina mais uma vez sem nenhum título, mas mais argentino do que nunca. Isso é muito verdade, porque o Messi entrou no projeto e ele também começou a jogar e pensar pro time. Então sim, o time todo estava com ele, o time todo mataria e morreria por ele, mas isso foi uma via de mão dupla, porque o Messi também se sentia da mesma maneira. Eu não acho que o Neymar se sente assim, eu não sei se é possível colocar na cabeça do Neymar. Eu gostaria muito que fosse, mas eu não sei se é possível colocar na cabeça do Neymar que o Neymar tem que ser só mais uma peça da engenhoca e não a máquina inteira, e não que o time tem que depender dele inteiro. Porque pelo que a gente vê no Santos, tudo bem, mais uma vez, jogadores do Santos são muito abaixo da seleção, mas isso não acontece. Tipo, o Neymar tem que jogar de novo, mas ele vai buscar a bola atrás do volante. O Neymar até hoje, no jogo contra o Vasco, ele pega a bola na ponta esquerda e tenta ganhar na velocidade. Isso não vai acontecer mais, ele não tem mais essa qualidade física, entendeu? E por isso que eu acho que, se quer se inspirar no Messi para a Copa do Mundo, antes de tudo, antes da seleção jogar para ele, a seleção o Neymar tem que jogar pra seleção, entendeu? E, pô, o Neymar é um craque, não tem o que a gente falar aqui dos números dele pela seleção, do que ele já fez pela seleção. Só que os tempos mudaram e a galera fala, o Neymar de uma perna é titular no time. Não é, galera, tipo, o mundo não é mais assim. Então, muitas coisas precisam mudar e eu acho que é uma via de mão dupla, só que dessa vez vai ter que começar pelo Neymar. O Neymar vai ter que encontrar o nível físico, recuperar o nível técnico, porque se isso não acontecer, ele sinceramente vai ficar de fora da Copa do Mundo. E não acho que sou eu que estou falando, eu acho que essa é a interpretação que dá pra fazer da entrevista do Carlo Ancelotti. Bom, galera, muito obrigado aí por assistirem o vídeo, tamo junto, viu? Acabei me estendendo um pouquinho, mas valeu, é nóis!